Olá, o Lar do Amor apresenta programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e pelo site do Lar do Amor. Sejam muito bem-vindos e é com muito carinho, com muita alegria, que damos início a mais um culto do Evangelho no Lar. Meu nome é Carlos Brenha. O objetivo do culto do Evangelho no Lar é de reunir com aqueles que convivemos diariamente em nossos lares, nos confraternizar, estudar e refletir sobre o Evangelho de Jesus. É também receber o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais. Estarmos sob a assistência de nossos amigos espirituais, mantermos a harmonia em nossas casas e nossas mentes em equilíbrio. É termos um encontro com Jesus, trazendo o hábito da vigilância e da oração. O Evangelho no Lar pode ser realizado uma vez por semana, pode ser feito em família e individualmente. De preferência, escolher, se possível, o mesmo dia e o mesmo horário para realizá-lo. Não se esqueçam também de deixar copos de água ou uma garrafinha de água em cima da mesa, para que seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Vamos buscar um lugar em nossas casas bem calmo, tranquilo, reservado e de pouco barulho. Antes de começarmos o culto do Evangelho no Lar, podemos ler pequenas mensagens doutrinárias que tenhamos à mão. Neste momento, tenho em mãos Convivência de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vou abrir na página 7, mensagem 4 do meu livro, que diz: Os que não esperaram. Não é difícil encontrar entre os nossos irmãos do mundo aqueles que, embora sofredores, não se catalogam entre os bem-aventurados, aos quais Jesus se referiu. São companheiros que se voltam contra os obstáculos suscetíveis de ofertar-lhes a precisa oportunidade de ascensão às mais altas experiências. Muitos deles se acolhem à rebeldia sistemática, contraindo débitos que os afetam de imediato. No plano espiritual, vemo-nos frequentemente. São amigos padecentes que, em verdade, passaram pelo crivo do sofrimento, entrando, porém, nas perturbações decorrentes da deserção dos deveres que lhes cabiam cumprir. São irmãos que conheciam os valores dos entraves que podiam transpor a benefício de si mesmos e acabaram situados nas sombras da delinquência. São colaboradores das boas obras que as desfiguraram, estabelecendo dificuldades para si próprios pela intolerância para com os outros. São companheiros que articularam problemas e desafios para que eles lhe hipotecavam confiança e carinho e deles se afastaram deliberadamente, procurando escapar às responsabilidades que eles mesmos escolheram para observar e viver. São todos aqueles irmãos que preferiram o desespero diante das provações de que necessitavam para o próprio burilamento e se veredaram conscientemente, através dos resvaladouros da inconformação e da disciplina, para as alucinações da angústia e do suicídio. Realmente afirmou-nos Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Entretanto, que Ele mesmo, Jesus, nosso divino Mestre e Senhor, que se compadeça de todos os nossos companheiros que conheciam semelhante promessa e não quiseram esperar. Sabemos todos da infinita bondade de Deus que nos sustentou ontem, nos sustentará igualmente hoje. Dentro de semelhante convicção, manteremos a certeza de que com Deus venceremos. Nesse momento,
Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, acalmar lentamente nossos corações. Com muita alegria agradecemos a presença de nossos amigos espirituais e que permaneçam conosco a leitura de hoje, com a permissão do nosso amoroso Pai. Vamos desligar pouco a pouco de nossos problemas, das nossas mágoas, dos nossos desconfortos e vamos abrir o nosso coração para que entre a luz divina, preenchendo com os mais prósperos e salutares sentimentos de amor, paz e harmonia. Pedimos, Pai, com muita gratidão neste momento, a presença de nossos amigos benfeitores do Lar do Amor, nossos mentores espirituais, para que possamos encher nosso lar de harmonia e paz, através da existência da espiritualidade. Amado Mestre Jesus, irmão tão querido de nosso coração, feliz aqui estamos reunidos em Teu nome, que a Sua luz radiante nos envolva agora, que Seus ensinamentos encontrem pouso certo em nossas consciências, com a Sua doutrina consoladora. Intua-nos hoje, agora e sempre, Senhor, para que possamos aprender sempre um pouco mais, na certeza que somos centelha de luz, dando continuidade à nossa caminhada evolutiva. Que Sua graça, Senhor, nosso irmão, nos abrace nesse momento e pedimos a permissão para darmos início ao nosso culto do Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Hoje leremos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 14 a 17, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver o Evangelho pode também nos acompanhar na leitura de hoje. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, o homem recebe com indiferença, mesmo com a alegria, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva-lhe a razão dos abalos que, se não fora isso, a teriam perturbado. Dá-se a mesma coisa com o suicídio. Se executarmos os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é evidente que tem ele sempre por causa um descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares apontados. Ora, aquele que está certo de que só é infeliz por um dia e de serem melhores os dias seguintes, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando não vê nenhum termo aos seus sofrimentos. E é com a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas não no crê com a eternidade e julga que tudo se acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e pelo infortúnio. Só vê na morte a solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Quando não se vêem homens de ciência apoiados na autoridade do seu saber, se
querem por provar aos que os ouvem ou leem que este nada tem a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se conclui que, se nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nela imediatamente, e não mais tarde para sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Que o Espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito adversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob um aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas a nos informar sobre a situação infeliz em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Entre os suicidas, encontramos aqueles cujos sofrimentos, mesmo sendo temporários em vez de eternos, não deixam de ser menos terríveis, levando-os a refletir que não vale a pena sair daqui antes do tempo ordenado por Deus. O espírita tem, assim, vários motivos para contrapor a ideia do suicídio: a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para cair noutro ainda pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao se matar, que vai mais depressa para o céu, que o suicídio é o obstáculo à reunião no outro mundo, com que aqueles que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. A consequência de tudo isso é que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, é considerável o número dos que têm sido impedidos de suicidar-se, graças ao Espiritismo, sendo justo concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, o resultado das doutrinas materialistas e espíritas sob o ponto de vista do suicídio, verificamos que a lógica das primeiras conduz a ele, enquanto a lógica espírita o evita, o que é confirmado pela experiência. No dicionário Hawais, loucura é distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Duas podem ser as causas desse distúrbio, a orgânica e a espiritual. A primeira seria uma afecção no cérebro, perturbando a manifestação do espírito. A segunda, mais frequente, seriam perturbações do próprio espírito, não sabendo lidar com determinados problemas ou situações da vida, atraindo geralmente espíritos obsessivos que agravam o estado de perturbação. É essa loucura que Kardec coloca junto ao suicídio, com possíveis de serem evitados pelos conhecimentos do espiritismo.
Ambos acontecendo pelas fraquezas do homem enfrentar as vicissitudes, as aflições naturais de um mundo de expiações e provas, onde vive o espírito em processo evolutivo, ainda pouco imperfeitos, quanto ao desenvolvimento moral. Somente o Espiritismo traz os esclarecimentos racionais para o fortalecimento do homem, o enfrentamento dessas dificuldades, evitando-se a loucura e o suicídio. A doutrina espírita demonstrando de que cada um é responsável pelo que é, herdeiro de si mesmo no decorrer dessa evolução, através das suas vidas sucessivas e da lei de causa e efeito. Fornece ao homem a certeza de que ele pode desvencilhar-se das mazelas que ele mesmo fez e faz em si. Faz com que ele perceba que a vontade que usou para caminhar nos atalhos do egoísmo, do orgulho, é a mesma que pode acionar para eliminá-los, subordinando-se resignadamente às consequências difíceis e desagradáveis que ele detonou quando não possuía os conhecimentos que hoje essa doutrina coloca à disposição de todos. Mostrando também que todos têm amigos encarnados e desencarnados que o auxiliam, neste plano e no outro. Faz com que o homem se sinta mais confiança na sua luta interna e externa. Demonstrando como é a continuidade da vida além da morte do corpo físico, dá os melhores motivos para o homem não se abater diante dos infortúnios terrenos e perceber nessas aflições oportunidades diversas de renovação interior, de aprendizado constante das virtudes ensinadas por Jesus, compreendendo a vida na Terra como passageira diante da eternidade, diminuindo assim a importância dessas vicissitudes e dificuldades. Para essas, há sempre soluções corretas, que não infringem as leis de Deus, que se não as solucionam ou amenizam de pronto, podem iniciar o processo de solução. Necessário esforço na vivência da calma, da paciência, da resignação ensinadas por Jesus e melhor esclarecidas pelo Espiritismo. Colocou Kardec juntos a loucura e o suicídio porque ambos acontecem pela suposta impossibilidade que o homem vê em aceitar e enfrentar seus problemas, julgando-os muito piores do que são, insolúveis, o que não existe. O homem enlouquece quando abdica da sua razão, desequilibrando seu campo mental, integrando-se passivamente às influências externas e se casam com seus sentimentos desequilibrados. Sairá desse estado tão mais facilmente quanto menor for a sua gravidade. O homem se suicida, excetuando-se os que se verificam por motivos de embriaguez e da loucura, quando se torna incapaz de raciocinar, por não ser saída para seus infortúnios, a não ser a porta da morte, que julga ser o fim da vida. É bom lembrar que na evolução do entendimento de ensinos espíritas, sabemos hoje que o suicídio indireto, inconsciente, quando o homem age com desprezo aos cuidados do seu corpo, dando vazão aos vícios materiais, aos vícios espirituais, tais como estar sempre colérico, impaciente, irritado, também concorrendo para o desequilíbrio do organismo, podem ocasionar o desencarne prematuro. A doutrina espírita, demonstrando a continuidade da vida além do túmulo, com a individualidade consciente do espírito, com suas conquistas, com suas imperfeições, continuando a aperfeiçoar-se, retira o principal motivo do suicídio, acabar com a vida dos sofrimentos. Compreender
e aceitar que se desperta no plano espiritual como se é, com a mesma visão da vida, do mundo e das coisas, com as mesmas dúvidas e certezas, que a morte por si só não altera nosso modo de ser, de sentir e de pensar. É um motivo importante para afastar-se a ideia do suicídio. Quando o homem se sente desavorado sob o peso do sofrimento, sem vislumbrar uma saída que lhe satisfaça, e se suicida, continua no plano espiritual, com os mesmos sofrimentos internos, não solucionados, acrescidos dos sofrimentos decorrentes do suicídio, visto que a morte do corpo não elimina o espírito e seu corpo espiritual. O que lhe parecia impossível de suportar continua dentro de si, e mais as consequências do ato provocativo da morte, a situação é nova, mas o espírito é o mesmo. O espiritismo prova que o suicídio não resolve, apenas agrava os sofrimentos atuais, retardando ou dificultando um progresso que estava sendo realizado. Por muitas vezes, várias existências serão necessárias para desfazer as suas consequências no perispírito e no espírito imortal. Só esse conhecimento, amplamente divulgado na literatura espírita, já é um bom e útil preservativo para quem tem ideias de suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Auxiliar o progresso da humanidade combatendo o materialismo é a missão do Espiritismo, comprovando cientificamente a vida além do túmulo, com seu dinamismo, numa continuidade das mesmas dificuldades e problemas que aqui, como lá, embora em condições novas, são obstáculos para serem superados, resolvidos, visando o crescimento espiritual de cada um. Se os espíritos que se suicidaram e vêm, através da mediunidade, contar com seus sofrimentos após o ato cruel contra si mesmo, cumprindo a lei de solidariedade e de fraternidade, sob o amparo dos irmãos maiores para esclarecer os que trazem dentro de si consequências de experiências do passado, essa ideia infeliz de resolver problemas. Em O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, colocou no capítulo 5 diversas mensagens de espíritos suicidas que vale a pena ler e refletir. Resumindo, Kardec cita os motivos que o Espiritismo demonstra para que o espírita se oponha à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. Isto é, quanto mais resignado tiver sido nos seus sofrimentos e infortúnios. A certeza de que, abreviando o seu viver, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, e se engana ao pensar que, se ao matar, irá mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável e podemos concluir, quanto todos eles forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Pela sua obra toda, penso que sua última frase de Kardec não pode significar que toda a humanidade da Terra será um dia espírita, mas que os princípios dessa doutrina farão parte do conhecimento e do viver de todos.
Penso que nos mundos onde vivem os espíritos já perfeitos, a religião aceita e vivida em espírito e verdade é o amor a Deus sobre todas as coisas, é o amor ao próximo como a si mesmo. O espiritismo, na atualidade, é a única doutrina científica, filosófica e religiosa que explica com lógica e clareza as leis naturais, eixos dos ensinos de Jesus, capaz, portanto, de auxiliar o desenvolvimento moral da humanidade da Terra. Por isso Kardec escreveu: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, meus amigos, vamos terminando o nosso evangelho de hoje, terminando com uma oração. Agora, meus amigos, pedimos então ao Pai nesse momento gratidão pela tua presença em todos os dias de nossas vidas, pela sua infinita bondade e misericórdia. Todos estamos passando por um momento difícil, cada um de nós sabemos exatamente onde se encontram mergulhadas as nossas dores, porém sabemos, Jesus, que tu estás no leme, que possamos entender que neste momento devemos nos instruir com as leituras saudáveis, que a passagem do Evangelho de hoje possa alimentar nossos corações e direcionar nossos pensamentos para um caminho melhor. Que aprendamos a construir pensamentos positivos, de paz, de harmonia, na mudança de nossos hábitos e atitudes. Pedimos por todos aqueles que estão na frente do trabalho, nas escolas, nos hospitais, nos asilos, nos prisões, em todos os lugares onde o Senhor, Pai, pode atuar, trazendo a misericórdia, a paz e a harmonia. Pedimos também, Pai, que derrame suas bênçãos e sua luz pela nossa cidade, nosso país, nosso planeta. Pedimos também para que sejam fluidificadas nossas águas com o remédio necessário para o tratamento carnal, mental e espiritual. Que assim seja, graças a Deus.